Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que o maravilhoso Deus, nosso grande Salvador Jesus Cristo e o doce Espírito Santo esteja conduzindo você, esteja habitando em você, transformando a tua vida. E que meu Deus, hoje, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Obrigado pelos likes, obrigado por se inscrever no canal, muito obrigado por compartilhar essa mensagem. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, para adorá-lo na beleza da Tua santidade. Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és eterno, Tu és onisciente, onipresente, onipotente, Tu és Deus. E sendo Deus, o Senhor também é nosso Pai. É o nosso Deus. E queremos neste momento, Pai, colocar a nossa vida no Teu altar. Colocar os nossos sonhos no Teu altar. Colocar a nossa vida em Tuas mãos, para que sejamos semelhantes ao Teu Filho amado Jesus Cristo, no poder e na presença do Espírito Santo em cada um de nós. Temos necessidades físicas, mentais, espirituais e sociais. Olhe para cada um de nós em nossas necessidades e supra cada uma das nossas necessidades, porque Tu és Deus, Tu és capaz, Tu podes todas as coisas. Mas nos colocamos debaixo da Tua soberana vontade, para que a Tua vontade se faça em cada um de nós e em tudo possamos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Fica conosco agora que queremos abrir a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, age em nós, transforma-nos, nós te pedimos, agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amados, abram sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos conversar um pouquinho no capítulo 11. Já mostramos no início do capítulo 11 que Deus tem a sua palavra. A palavra de Deus, ela não muda, e a palavra de Deus é o grande testemunho que Deus tem neste mundo para julgar todo ser humano. Mas no capítulo 11, versículo 18, está escrito assim, ó, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, o dia da ira de Deus, ou algumas versões podem dizer, chegou o dia
da vingança de Deus contra essas nações enfurecidas. E o tempo determinado para serem julgados os mortos e dar a eles o galardão aos servos de Deus e aos profetas. Aos santos que temem o nome de Deus, tanto pequenos quanto grandes, e para destruíres, para eliminares da terra aqueles que a estão destruindo, ou para destruíres aqueles que estão destruindo a terra. Meus amados, antes da gente fazer uma análise desse versículo, que muita gente acha radical demais, e eu não tenho nenhum temor em dizer que Deus, ele é radical. E como disse Rodrigo Silva, o cristão que não é radical, ele não é cristão. Que a palavra radical vem de raiz. Então Deus é radical porque existem princípios invioláveis. Deus é imutável. Deus é eterno. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é imortal. Ele não muda, né? Então, esses atributos da divindade, que se aplicam tanto a Jesus Cristo, quanto a Deus, quanto ao Espírito Santo, são princípios invioláveis. E Deus jamais vai mudar para simplesmente se adequar à filosofia ou à cultura humana. Mas nós estamos diante de um grande problema aqui. Observe o texto. O texto, eu vou ler de novo o texto e a gente vai aqui fazer uma análise desse texto bem direitinho, né? Eu pretendo não gastar muito tempo, mas espero que você entenda a mensagem do ponto de vista escatológico. Ou seja, existe um conflito entre o bem e o mal. E o mal parece prosperar aqui, no versículo diz. Diz assim, olha, na verdade as nações se enfureceram. Se enfureceram contra quem? Eu vou mostrar para você que no Salmo 2 e Salmo 7, Salmo 10, Salmo 14 e Salmo 11, as nações se enfureceram contra Deus. As nações aqui não se enfurecem umas contra as outras. Quando você vê uma nação combatendo contra a outra, agora nós temos, por exemplo, lá a guerra de Israel. Qual é a questão toda ali em Israel? Os judeus contra os palestinos. Você pode imaginar que seria isso? Não. Existe um escopo religioso ali. Segunda Guerra Mundial. O que desencadeou a Segunda Guerra Mundial? Eliminação da religião, especialmente do judaísmo. Hitler, com seu exército, ele queria fundar o quê? Um reino ariano. É religião, meu querido. A vergonha da Segunda Guerra é que o cristianismo tomou partido. E tomou partido contra os judeus. É lamentável. Mas observe aqui, as nações se enfureceram. Chegou, porém, o dia da vingança de Deus. Porque as nações, elas não se enfurecem contra o ser humano. Vamos para os textos que eu mencionei. Vamos para o Salmo 2. Depois nós vamos dar uma passadinha no Salmo 7, Salmo 10 e Salmo 11 e 14. Vamos para o Salmo 2. Observe o que diz aí, meu querido. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Veja o verso 2. Os reis da terra se levantaram
contra o Senhor. Apocalipse capítulo 11, versículo 18, diz que as nações se enfureceram. Contra quem? Contra Deus. Leia o Salmo 2, verso 1 e 2, tá bom? Vamos para o Salmo 7, porque está escrito assim, versículo 7 e versículo 8 diz assim: reúnam-se ao redor de ti todos os povos, e julga-os, ó Deus, pois sondas a mente e o coração dos homens. Tu és justo, Deus é justo. Versículo eu já estou lendo o final do versículo 9, desculpem. O Senhor julga os povos, julga-me segundo a minha retidão, segundo a integridade do meu coração. Cesse a malícia dos ímpios, pois sondas o coração, tu és justo. Então, aqui nós encontramos a razão da fúria dos homens. Se no versículo 1 e 2 de Apocalipse 11, apresenta que Deus enviou sua testemunha, a palavra, o Velho e o Novo Testamento. Os homens agora se levantam contra Deus por causa do testemunho, porque Deus é fiel e a sua palavra é imutável, a sua palavra é eterna. Isaías 40, versículo 8, a palavra de Deus dura eternamente. O Salmo 119 diz que os mandamentos de Deus são eternos. O próprio Jesus Cristo diz que a palavra de Deus não muda. João 17, 17, a palavra de Deus é a verdade. 1 João capítulo 5 fala dessa questão do testemunho da palavra de Deus. Então Deus envia seu testemunho. E o Salmo 7, versículo 7, diz que há um julgamento. Deus vai julgar as atitudes dos homens em relação a Deus. Renivaldo, mas e a questão da natureza? Você acabou de dizer na última mensagem de sexta-feira que a Terra nunca esteve tão quente, não é? Brasília, por exemplo, ficou 166 dias sem chover. Isso já não é um castigo de Deus? Ainda não, meu querido. Isaías capítulo 30, versículo 26, diz que a temperatura da terra vai aumentar ainda mais. É como se juntasse a temperatura de 7 dias em um só. Apocalipse capítulo 16 e 17 aponta que o aumento da temperatura vai causar uma das 7 pragas finais do Apocalipse. Portanto, nós temos que olhar do ponto de vista escatológico. Volto a repetir, existe um conflito entre o bem e o mal. E Deus empenhou sua palavra. E a palavra de Deus diz o que é certo e o que é errado. Agora, imagine você, vamos para o Salmo 10, porque os homens estão irados contra Deus. Veja, por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas difíceis de tribulação para a gente? Com arrogância, os ímpios prosseguem em suas impiedades, matando o pobre, perseguindo o justo. E eles amam armar as ciladas para destruir os homens. Preste atenção. Nós estamos fazendo uma pequena caminhada mostrando como os homens têm se afastado de Deus e se voltado contra Deus em todos os aspectos da sua vida. Versículo 4, versículo 3 ainda diz assim: o perverso se gloria da cobiça da sua alma,
O avarento maldiz a Deus. Vou repetir. O avarento maldiz a Deus. Leia de novo Apocalipse capítulo 11, verso 18. As nações se enfureceram contra quem? Se enfureceram contra Deus. Não foi um contra os outros. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, a guerra de Israel contra a Palestina, da Palestina contra Israel. Isso aí, meu querido, é o ser humano tentando apagar Deus da história, tentando tirar Deus da história. E hoje nós temos uma guerra muito mais profunda e muito mais envolvente, porque envolve todas as nações da Terra, que é a questão da existência ou não de Deus. E quando a gente diz que Deus existe, e a natureza prova isso, a história prova isso, o ser humano prova a existência de Deus. Porque não existe um DNA igual ao outro. Se nós fôssemos frutos de um acaso, com certeza haveria alguma pessoa que teria o mesmo gene de outra. Mas a gênese de uma pessoa é única. A íris do olho de uma pessoa é única. A digital de uma pessoa é única. Não existe ninguém semelhante a você. Você é único. E não só isso. Você imagina a diversidade da natureza. Muita gente está presa na filosofia de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não existe uma mentira mais terrível pregada pela filosofia e endossada pela ciência. Se você olhar ao redor aqui, o que é que você vai ver? Árvores crescendo, é verdade, mas existem muitas folhas secas, muitas árvores secas, muitas plantas mortas. A natureza segue um ciclo. Ela vai se renovando, é verdade. Mas tudo parte de uma premissa, a semente. E essa semente não saiu do acaso. Alguém disse no começo, haja árvores com semente. Haja frutos. Haja árvores que deem frutos. E no fruto haja a sua semente. E não só isso. Se você observar um beija-flor, se você observar uma ave qualquer, um girassol, por exemplo, por que nós podemos duvidar da existência de Deus se o girassol, de manhã, ele sempre se volta para o sol nascente? À tarde, ele sempre se volta para o sol poente. Ele acompanha o movimento da terra e do nascer do sol ao pôr do sol, o girassol acompanha como se estivesse dizendo para o universo e para todos nós: existe alguém superior a nós que rege o universo. A terra está suspensa sobre nada. Não existe um alicerce para a terra e, no entanto, ela não sai de seu eixo. Ela não se move nem para a direita nem para a esquerda, 1 centímetro acima ou abaixo. Ela se mantém intacta ou imóvel em seu eixo. Por quê? Porque se ela aumentasse, se ela chegasse perto do Sol 1 centímetro, se ela subisse 1 centímetro, a Terra seria destruída pelo calor. Se a Terra baixasse 1 centímetro, ela seria congelada. Quem é que mantém esse movimento fixo da Terra? Ela gira em torno de si mesma
e ela gira em torno do Sol num movimento fixo, inexplicável. Mas aqui diz que o ímpio, ele se gloria, ele tem prazer em maldizer a Deus. Em blasfemar contra Deus. Meu querido, isso é terrível. Mas vamos para o Salmo 11. Diz assim, olha: destruídos os fundamentos da terra. Verso 3. O que pode fazer o homem? Os fundamentos da terra estão sendo destruídos. A natureza geme. Romanos capítulo 8, verso 22, diz que a natureza geme. Hoje, esse ano no Brasil, nunca se teve tantas queimadas. Tivemos dificuldade para respirar, os hospitais ficaram lotados de pessoas com problemas respiratórios por causa das queimadas. E a nota jornalística da notícia, que o povo ama essas notícias, porque inclusive a notícia ela é perversa, porque ela busca popularidade, ela busca visualização. Então, quanto pior, melhor para a notícia, né? A notícia busca o pior, justamente para ter ibope, para ter aceitação, para ter visualização, para ter monetização. Então, observe: destruídos os fundamentos da terra, o que pode fazer o justo? Então, a terra está sendo destruída pelo ser humano. Nessa guerra contra Deus, o ser humano está se autodestruindo, porque quando ele destrói a natureza em nome da tecnologia, o problema hoje é a tecnologia, né? Nós sempre culpamos a tecnologia. Eu não vejo problema nenhum na tecnologia, porque hoje a tecnologia ela tem trazido muitos benefícios. O problema é que quando a gente distorce a tecnologia, é igual à ciência. Muita gente diz que a ciência é contra a religião e a religião é contra a ciência. Isso é uma tremenda mentira. Porque a religião pode ser explicada pela ciência, desde que ela não contradiga a palavra de Deus. E a ciência pode ser explicada pela religião, pela palavra de Deus. Quando a gente consegue unir a ciência de Deus na criação, a religião ela encontra uma base científica equilibrada, sem hipóteses, sem teoria do caos, sem teoria do achismo, porque a palavra de Deus é simples: falou Deus e tudo passou a existir, pronto. Então Deus está acima da ciência, mas ele usou a própria ciência de uma forma extraordinária para criar. Veja os átomos, veja as células. O nosso corpo ele é dividido em cromossomos, células, átomos. E tudo isso, a natureza também está dividida assim. Nós somos seres unicelulares. Agora o ser humano, para destruir a Deus, usa a tecnologia. E usando a tecnologia, o ser humano conseguiu avanços extraordinários. Sem dúvida. A invenção do celular, por exemplo, para mim foi a mais espetacular de todas as invenções da humanidade. O computador, sem dúvida, foi importante. O avião, né? Embora Santos Dumont tenha dito que a sua invenção foi a pior da humanidade porque foi usado para destruir a própria humanidade.
em 1945, né, quando os aviões jogaram bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima. Então, aquele que inventou o avião se sentiu frustrado, decepcionado, porque ele criou um meio de comunicação, de transporte, para que o ser humano viajasse de forma mais rápida, e infelizmente sua invenção foi usada para o mal. A televisão é uma grande invenção, mas observe como ela tem influenciado as massas, tem pregado falsos ensinos, e as pessoas, infelizmente, hoje, através da televisão, têm sido educadas erradamente. A maior escola do mundo ainda é, sem dúvida, os programas de televisão, e essa escola, infelizmente, tem ensinado muita coisa errada para as pessoas. Então veja, o ser humano, ao tentar combater a Deus, ele vai criando tecnologias, e essas tecnologias trazem grandes benefícios, lógico. Hoje a pessoa pode ser operada, por exemplo, né? A pessoa pode sofrer uma cirurgia através da robótica. A pessoa no Brasil, através de um sistema de computação gráfica, né? Ele vai mover braços robóticos de um médico lá nos Estados Unidos, ou lá no Japão, ou lá na China, na Coreia, onde estiver. Ele é capaz de fazer uma cirurgia à distância. Isso é maravilhoso. O ser humano consegue hoje viver 100 anos tranquilo, devido à tecnologia da engenharia alimentícia. Isso é maravilhoso. Agora o texto diz que o ser humano está destruindo tudo. Destruindo os fundamentos. O Salmo 2 diz que o ser humano se voltou contra Deus, se revoltou contra Deus. E no Salmo 14? Depois a gente vai voltar lá para o Apocalipse, porque lá diz que Deus vem destruir aqueles que hoje estão destruindo a terra. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Isso aqui é o ápice da revolta contra Deus. Diz o ser humano, diz o ímpio, né? Diz o insensato em seu coração, não há Deus. E corromperam-se para práticas abomináveis. O ser humano se corrompeu a tal ponto de praticar coisas hediondas, inimagináveis. Como um ser humano é capaz de manter relação sexual com uma criança, um bebê de 6 meses. Como um ser humano é capaz de matar uma criança. E hoje nós estamos vivendo aí a discussão no mundo todo sobre a legalização do aborto em qualquer fase da gravidez. Isso é um absurdo. Olha o que o ser humano, olha o que o texto está dizendo. Não sou eu que está dizendo, não. Lê a Bíblia. Salmo 14. Está escrito: o ser humano concluiu que Deus não existe, e porque ele lutou para destruir a ideia de Deus da sua mente, porque afinal de contas Deus é apenas uma utopia, uma invenção filosófica da religião, e a religião é a droga da sociedade, o ópio do povo. Então o ser humano agora, sem Deus, ele é capaz de praticar qualquer maldade. Ele é capaz de matar sem piedade. E é por isso que nós estamos vendo hoje. Leia comigo Oséias capítulo 4, porque Oséias viveu cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. E observe o que ele falou. Para mim, ele estava mostrando o século 21. Oséias, está logo depois de Daniel, você acha Oséias capítulo 4. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vocês filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Olha aqui uma peleja, uma guerra contra todos os habitantes da terra. Porque na terra morreu a verdade. Está escrito aí, não estou inventando nada, versículo 1. Não há verdade na terra. Não há amor.
Não há conhecimento de Deus. O ser humano quer tirar Deus da história, então Deus não existe. E para eu provar que Deus não existe, eu vou agora inventar o que eu posso fazer de melhor para o ser humano viver mais, para que o ser humano seja eterno. Inclusive hoje existem cientistas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, gastando bilhões de dólares. Não é de reais não, é bilhões de dólares para conseguir o remédio da imortalidade. Conseguir um remédio que faça as pessoas, inclusive, ressuscitarem. E tem pessoas hoje que estão sepultadas, ou estão congeladas, no caso, né? Elas estão sendo mantidas em um corpo estático, lógico, morto, né? Mas elas estão sendo mantidas em alguma refrigeração para que, assim que o ser humano encontrar um remédio, esse remédio possa ser aplicado nessas pessoas, para que elas ressuscitem e vivam eternamente. Esse é o ser humano que declarou guerra contra Deus. E por isso hoje, diz Isaías 58, que a terra cambaleia, a terra murcha. E ela murcha, ela cambaleia, ela está sendo destruída por causa dos habitantes da terra, que em busca da tecnologia, em busca dos avanços científicos, tiraram Deus da história, e por causa disso eles estão destruindo a própria terra em nome de uma evolução, em nome de uma tecnologia, do desenvolvimento. Então, que desenvolvimento é esse, meu querido? Você acha que Deus ia ficar calado? Leia de novo o Salmo 10. Senhor, por que o Senhor está calado? Por que o Senhor se mantém distante? Porque a Bíblia diz que há um tempo para Deus agir. Mas vamos continuar lendo Oséias. Oséias foi, para mim, ele está retratando, ele está descrevendo o século 21. Olha que ele viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. E ele está dizendo aí, olha. Na terra não há verdade. A verdade morreu. Mataram a verdade. Diz Isaías também que a verdade cambaleia como bêbada nas ruas. Não há amor e nem há conhecimento de Deus. O que restou na terra? Olha o que ele diz. Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e há sequestros por toda parte. Essa palavra arrombamentos aqui são sequestros, tá? Você pode traduzir como sequestros. Nós estamos vivendo... Eu não sei como que as pessoas hoje duvidam da palavra de Deus. Porque 700 anos antes de Jesus Cristo, Oséias estava olhando para o século 21, falando de sequestros, de homicídios, de adultério, de violência sexual, feminicídio, infanticídio e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque o homem fez duas coisas. Primeiro, destruiu a verdade. Salmo 11, né? Destruídos os fundamentos da terra. Verdade, justiça, amor. Então, quando o ser humano destrói essas coisas, ele destrói o próprio Deus. Porque Deus é a verdade, Deus é justiça, Deus é amor. Deus é pureza. Então, quando a gente destrói esses fundamentos, o que resta? Resta o perjurar, o mentir, o matar, a prostituição, diz o verso 3, né? O capítulo 3 fala sobre essa prostituição. Desculpa. No versículo 3 ele diz: a terra está de luto. A terra está de luto. E todos os homens que moram nela estão desfalecendo. E os animais do campo e as aves dos céus e os peixes do mar perecem. Eu não sei quanto a você, mas para mim, Deus usou Oséias para mostrar o que estaria acontecendo no século 21.
Veja que ele diz, há uma contenda de Deus contra os moradores de toda a terra, porque nela não há verdade. Inclusive o cristianismo abandonou a verdade por conta de teorias. Houve um papa em 1994 que disse o seguinte, Deus criou o macaco gerou o homem. Hoje, o Papa atual, ele diz que a Bíblia está desatualizada. Que precisamos fazer uma atualização da Bíblia para retirar dela as histórias da carochinha, as fábulas. Isso não são palavras minhas, você encontra isso na internet. Palavras do maior líder religioso da atualidade. A Bíblia precisa ser atualizada. Precisamos atualizar a Bíblia para tirar dela as fábulas e as histórias da carochinha. Os milagres de Jesus Cristo, isso são fábulas, histórias da carochinha. A criação em 7 dias, isso é a maior de todas as fábulas. Essa é a maior mentira pregada pela Bíblia. Preste atenção, meu querido. Não sou eu quem estou dizendo. É a palavra de Deus. A natureza perece, porque o ser humano está destruindo os fundamentos da terra. Verdade, justiça, amor e pureza. E quando as verdades de Deus, os fundamentos da terra são destruídos, você acha que Deus vai ficar inerte? Vai ficar de braços cruzados esperando o mundo se destruir? Não. Voltamos para Apocalipse, capítulo 11, porque o texto diz que Deus vai trazer vingança. E aí muitas pessoas entendem erradamente essa palavra vingança. Porque na verdade, a palavra vingança na Bíblia, na tradução literal, no original do texto, é que Deus vai trazer recompensa. Ou seja, Deus vai dar a cada ser humano o galardão dos seus atos. Essa é a vingança de Deus. E sabe, a principal vingança de Deus foi matar seu próprio filho, para não matar o ser humano. Leia comigo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Olha o que está escrito. Diz assim, todavia uma coisa, meus amados, vocês nunca devem esquecer. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então muita gente acha, porque a Terra tem hoje quase 2000 anos, e Deus está vendo aí que houve guerras, houve perseguição, a maldade por toda parte. Acabei de falar daqui de crianças sendo violentadas quase que ao sair do ventre da mãe, crianças sendo mortas no ventre da mãe em nome de um aborto legalizado, que isso é um absurdo, é um crime contra a humanidade. E o ser humano está se levantando contra Deus. A ideia, isso é uma concepção minha, tá bom? Um conceito meu. Eu ouvi uma história recentemente, né? O ser humano tem que fazer alguma coisa para barrar o crescimento populacional. Alguns, inclusive, chegaram a dizer em 2020, desculpem, que a pandemia foi uma invenção da ciência para dizimar a humanidade. Que era para poder eliminar da Terra pelo menos 1/3 para poder o ser humano conseguir sobreviver na Terra. Porque a superpopulação a própria superpopulação é um problema humanitário que vai trazer prejuízos sérios para a humanidade. Não foi isso, tá bom? Não acredito nisto, não acho que a ciência, lógico que houve
houve problemas de vazamento do vírus. Isso aí não foi uma coisa intencional, foi uma coisa realmente assim, fora do controle humano, né? Porque o vírus, ele é mortal e ele, acima de tudo, ele tem uma variação muito grande, ele é totalmente, se multiplica e se muda a sua forma, igual o vírus da gripe, né? Eu disse, inclusive em 2020, que o coronavírus seria o novo vírus da gripe, que vai continuar matando muitas pessoas a cada ano. E aí, em 2020, fizeram tanto alarde, né? Culparam governos pelo vírus da pandemia, né? O coronavírus, o Covid-19. E o que aconteceu é que hoje, sabe quantas pessoas ainda morrem pelo coronavírus? Milhares de pessoas. E ninguém está nem aí. Hoje morre mais de 1.300 pessoas todo ano da gripe, do influenza. Mas ninguém está nem aí. Isso não gera ibope, isso não monetiza a notícia. Então ninguém está nem aí. Então o ser humano continua se destruindo, se autodestruindo em nome da tecnologia, mas a gente tem sempre que achar um culpado. E no final o culpado é Deus. Então Deus mata seu filho, diz o verso aí, ó. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. E Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, ó. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que Deus manifestou a sua graça salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então essa é a principal vingança de Deus. Porque lembre-se, eu estou falando aqui de um sistema, de um ponto de vista escatológico. Bem contra o mal, Deus contra Satanás. E Satanás se instalou na terra e agora ele se aliou aos homens e começou a inspirar e iluminar os homens através da tecnologia, da ciência, para abandonar a Deus, para guerrear contra Deus, para lutar contra Deus. Apocalipse capítulo 16 fala dessa guerra contra Deus, do ser humano contra Deus. Capítulo 17 fala que o ser humano se uniu para lutar contra Deus. Leia comigo Apocalipse 17. E eu vou concluir então o capítulo 11. É um tema bem vasto. Se você quiser, a gente pode inclusive continuar um outro dia, porque tem essa questão aí da ressurreição dos mortos, da recompensa. Vamos ler o capítulo 17, verso 14. Diz assim, olha: pelejarão contra o Cordeiro. Pelejarão contra o Cordeiro. Meu querido, o ser humano hoje, ele só tem um objetivo: é matar Deus, é destruir Deus. E diz o verso 14 aí, ó: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. E vencerão também os que se acham com ele. Quem escolheu o lado de Deus é vencedor. Quem escolheu o lado do mal é derrotado. É Apocalipse capítulo 11, verso 18. A vingança de Deus nada mais é do que quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer essa guerra? Olha o texto, verso 19, verso 18. As nações se enfureceram. As nações lutaram contra Deus. E eu mostrei aqui nos Salmos como o ser humano vem ao longo da história lutando para destruir Deus da história, para tirar Deus de cena. E aí o ser humano começou a destruir a própria terra. Hoje, se você está vendo queimadas, se você está vendo desmatamento, erosão, violência, criminalidade, arrombamentos, sequestros, destruição da vida humana como se fosse objeto. A questão do aborto, por exemplo, é uma coisa terrível. O ser humano não dá mais valor à vida, mas está lutando pela própria vida. A ciência querendo prolongar a vida humana para viver eternamente, enquanto isso mata o próprio ser humano. Então eu acredito que essa filosofia do aborto hoje, essa liberação, essa PL
que não é brasileira apenas, é do mundo todo, que há uma luta no mundo todo por controlar a natalidade, e você fazer aborto a qualquer tempo da gestação, isso nada mais é, na minha opinião, do que uma tentativa do ser humano de controlar o crescimento populacional. É o ser humano tentando ter o controle sobre as famílias. Sua família só pode ter um filho. Você sabe que existe países por aí que é assim. Sua família só pode ter um filho. Sua família só pode ter 2 filhos. Sua família não pode ter nenhum filho. Então o ser humano hoje, ele quer controlar o próprio ser humano. É a guerra pelo controle, pelo poder. Quem manda em você? No Brasil nós vivemos uma filosofia muito parecida com os programas sociais. Se você não se aliar a partido A, então você vai perder os benefícios que o partido A tem a oferecer. Se você não se aliar ao partido B, você vai perder os benefícios que são oferecidos pelo partido B. Nada mais menos é do que o controle das famílias. Escravizar as pessoas. O ser humano continua sendo escravizado pelo próprio ser humano em nome do desenvolvimento tecnológico, industrial, econômico, seja lá como for. Então Deus tem que dar recompensa. Cada ser humano terá feito uma escolha. Cada ser humano estará de um lado desta guerra. Do lado de Deus, os vencedores. Do lado do diabo, os derrotados. A vingança de Deus é que Deus vem destruir o diabo. Mateus capítulo 25, verso 41, diz que Deus vem destruir o diabo. 1 João capítulo 5 também diz que Deus vem destruir o diabo. Ora, se eu me alio ao mal para praticar o mal, não há esperança para mim. Agora, a graça de Deus, essa foi a primeira vingança de Deus. Matar seu filho para não anular a sua verdade, não anular a sua justiça, promover o amor e a pureza. Tanto é que a Bíblia diz no Salmo 15 que os limpos de mãos e os puros de coração verão a Deus. Isaías capítulo 33 diz que os que são justos viverão na casa de Deus. E Jesus Cristo diz que aqueles que praticam a verdade são filhos de Deus. Então amor, pureza, verdade e justiça são a base do trono de Deus. Então o que é que Deus vem fazer? Apocalipse capítulo 11, verso 18, meu querido. A vingança de Deus nada mais é do que dar a cada ser humano a recompensa da sua própria escolha. Deus não tem prazer na morte do perverso. Diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas Deus espera que você se converta para que você viva eternamente. Apocalipse capítulo 11 fala de um problema sério. A terra está sendo destruída pelo próprio ser humano. Leia também Isaías capítulo 24, Jeremias capítulo 25. Fala que a terra está sendo destruída pelo ser humano. Porque essa arrogância, esse desejo de ser o próprio Deus, de se colocar no lugar de Deus para resolver os problemas da humanidade, leva o ser humano a lutar contra a humanidade, para destruir a própria humanidade, a fim de construir, ou a fim de trazer uma humanidade, digamos assim, educada, pronta para viver eternamente, sem a presença de Deus. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você. Esse tema é um tema complexo, mas eu espero que você tenha entendido que temos que lutar pela vida. E temos que lutar pela verdade, pela justiça, pelo amor e pela pureza. Porque esses são atributos da divindade colocados em cada um de nós.
E quando nós perdemos isso, perdemos a justiça, perdemos a verdade, perdemos o amor, perdemos a pureza, perdemos a essência de ser. Perdemos Deus e não somos mais nada. Por isso seremos destruídos. Porque se perdemos a verdade, perdemos a justiça, perdemos o amor e a pureza, não temos mais nada. O que resta é uma matéria. E a matéria não serve para nada. Tanto é que o ser humano hoje usa o corpo humano como matéria para estudar uma forma de destruir a matéria e construir uma nova matéria perfeita, tirando Deus da equação. Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, e ajude-nos hoje a viver a plenitude da tua existência, do teu amor, da tua verdade, da tua justiça, da tua pureza, da tua santidade. Que possamos, ó Deus, ter o caráter de Jesus Cristo, ter a mente de Jesus Cristo, ter a justiça de Jesus Cristo em nós, que possamos ser lavados e purificados em seu sangue e que possamos experimentar a recompensa da vida eterna que o Senhor preparou para toda a humanidade. Apocalipse 2, capítulo 11, verso 18, diz que o Senhor vem destruir os que estão destruindo a terra. Na verdade, o Senhor vem eliminar o mal e que nós não estejamos ligados ao mal, estejamos apegados ao bem para vivermos eternamente com o Senhor. Nós te adoramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acho que é 50.